semestre deste ano, os Correios preparam um plano de emergência para sanear as contas da estatal. Nesta quarta-feira, o presidente dos Correios, o Emanuel Schmidt Rondon, anunciou um pacote de medidas para reestruturar a empresa, incluindo um plano de demissões voluntárias. O prazo para a implementação das ações ainda não foi definido de forma oficial. A empresa também busca um empréstimo de 20 bilhões de reais. O Marcos Pelosato, que é especialista em reestruturação empresarial, conversa agora com a Acorda Metrópolis justamente para tratar sobre esse tema. Marcos, muito bom dia para você. Obrigada por nos atender. E eu pergunto para você, como é que os Correios chegou nessa situação? Bom dia, Marília. Obrigado a todos os ouvintes. Os Correios, eu acredito que a grande dificuldade que está acontecendo hoje é a concorrência mesmo, sabe? Você vê a Amazon tomando medidas para centralizar nas capitais a sua própria distribuição, você verifica que o Mercado Livre está aumentando sua frota, você verifica que outras transportadoras estão se posicionando na ineficiência dos Correios, então fica esse paralelo, porque você de fato hoje tem muita opção. Antigamente, há muitos anos atrás, nós não tínhamos, né? Então, essa concorrência que tem aumentado, eu acredito que foi o grande gargalo. E a quantidade de pessoas também que eles acabaram contratando demasiadamente, muito mais do que necessário em algumas regiões, está ocasionando esse estrangulamento aí no caixa do Correio. Mas eles citam, Marcos, até ontem lá na coletiva, ele acabou citando ali, o presidente dos Correios, que também faltam pessoas, né? Que a ausência de concurso público é um dos fatores. Mas como é que influencia de fato, né, essa ausência de pessoas? A gente vê os Correios, que é um estatal, solicitando aí um empréstimo de 20 bilhões de reais. Meio que as coisas não se encaixam, né? Qual é o sentido? Por que os Correios chegou dessa forma? O que é muito estranho, porque ele fala assim, que vai implementar um programa de demissão voluntária. Isso. Porque está dizendo que tem pessoas demais sobrando em algumas regiões. Aí na coletiva ele fala que está faltando pessoas. Então a gente fica uma informação um pouco, assim, a gente fica sem entender de fato a necessidade do que está sendo falado, mas o que eu vejo, tá? O problema de mão de obra, ele tá ocorrendo em todas as empresas hoje, né? A gente tem muita dificuldade em ter a mão de obra especializada, uma mão de obra um pouco mais aguerrida para trabalhar hoje. Então o que eu vejo? Em alguns locais, de fato, ele pode estar ocorrendo de ter sobra de mão de obra, mas na sua grande maioria, eu acredito que não. Eu acho que é uma dificuldade que o jornal tem, todos nós temos hoje, de ter profissionais, né? Pessoas trabalhando. E assim, o que eu achei interessante no programa é que eles estão colocando à venda ativos, né? Então eles estão vendendo imóveis. Eu acho que isso é uma coisa porque de fato não há necessidade. Eu acredito que o Correio pode de fato vender, se capitalizar, né? Sem tomar dívida em cima disso, que uma venda de fato não é um compromisso a pagar. Agora, ter acesso a crédito de 20 bilhões para tentar equilibrar as contas, e aí você olha no ano de 2024, o rombo do ano inteiro foi de 2,5 bi. Nesse ano, quase que dobrou em apenas um semestre, né? Então, é algo que a gente fica um pouco preocupado, porque de fato, isso eu entendo também, Marília, que é reflexo da nossa economia como um todo, sabe? Então, automaticamente, o mercado fica mais sensível, as pessoas o poder de compra acaba diminuindo, as remessas de mercadorias acabam tendo uma pequena baixa, o concorrente se fortalece nisso, porque o próprio agente que opera a venda talvez já está realizando a sua entrega. Então, eu acredito que o Correio vai ter que passar por uma modernização aí, sabe? Se preparar um pouco melhor para os próximos anos aí, porque não se diz, eu acho que não diz apenas a dinheiro a situação, sabe? Eu acho que é uma questão de posicionamento dele como empresa mesmo, sabe? Tá? Isso que nós tivemos ao longo dos anos, né? Em 2024, também em 2025, voltados aí aos Correios. Houve, ontem que nós tivemos essa coletiva, que ali de fato ele falou o real problema dos Correios, mas houve sinalizações de que os Correios já estavam com problemas, principalmente financeiros. Por que agir só agora? Por que esperou tanto? Eu acredito, Maria, no caso dessa decisão nesse momento, é porque o presidente ele entrou há pouco mais de um mês,
né? Se eu não me engano, ele foi nomeado agora em setembro, no meio de setembro, então eu acredito que ele entrou de fato nessa operação, ele como gestor do negócio, ele de fato está preocupado, ele está reunindo informações para realmente equilibrar a operação dos Correios. É um cara jovem, né? Então eu acredito que o Emanuel Rondon, ele é um cara que está fazendo a diferença na gestão dos Correios, sim, mas as informações têm que ficar um pouco mais claras para nós, que no final do dia, nós, contribuintes, é que, né, operamos a empresa dos Correios. Então, assim, quanto de dinheiro vai ser tomado de fato? Será que precisa de tudo isso? Qual que é o valor dos imóveis que nós temos, né? Será que a gente vai dar esses imóveis em garantia pelos empréstimos ou a gente vai de fato vendê-los? São coisas distintas. E a preocupação que nós temos é essa, porque no final do dia o Correio é uma empresa, assim, sem ela não dá para o Brasil funcionar direito, né? Então a gente precisa que ela esteja saudável, é uma grande fonte de renda, de emprego também para muitas pessoas do nosso país. Eu acredito que a gente está passando por essa transição só agora por conta disso, mas eu estou acreditando muito no nosso presidente dos Correios, pode ter certeza. Tá? Pior seria se ele ficasse no silêncio, né? Sim. Marcos, eu queria ver com você também soluções, né, que nós podemos ter a curto, médio e longo prazo para que os Correios venham de fato solucionar esse problema e possa ali afinar, né? Como você disse, a gente viu ali que vai ter um plano de demissão voluntária, mas ao mesmo tempo o presidente diz que é necessário fazer concurso para poder ter mais funcionários. A gente vê funcionários trabalhando em um ritmo mais lento desde abril deste ano, fazendo como se fosse uma operação tartaruga em relação a esse trabalho. O que a gente pode ter, né, vislumbrar de futuro em relação a curto, médio e longo prazo em relação a essas operações dos Correios? No curto prazo, esse programa de demissão vai ajudar bastante no fluxo da empresa, mas eu acredito que isso vai de fato equilibrar só, mas não vai resolver. A grande questão que eu entendo que os Correios têm que fazer agora seria algo na tomada de crédito, ter o máximo de carência possível para que a venda dos imóveis possa de fato injetar um dinheiro mais rápido no nosso negócio. Porque se o Correio tiver acesso a recurso, mas de fato já no mês subsequente iniciar pagamentos desses compromissos, é algo que ele não vai sentir o reflexo que ele precisa agora. Eu acredito que uma tomada de crédito para os Correios agora teria que ser algo que tivesse no mínimo um prazo de carência aí de 12 meses, para poder de fato ele ter esse prazo para se reestruturar, que significa fazer as demissões, as contratações onde precisa, vender os imóveis que estão ociosos. Isso, vender um imóvel hoje a gente sabe, você põe um imóvel à venda hoje pode demorar um ano. Então seria muito interessante fazer esse casamento, porque no curto prazo você preserva o caixa da empresa com a entrada do recurso. É isso que nós vemos na prática nas empresas privadas. Normalmente é assim que a gente opera. A gente tem método próprio nesse sentido, porque não é o acesso ao crédito, é quando você também inicia o pagamento dele. Porque às vezes o crédito vem numa condição muito rápida para início de pagamento, você acaba perdendo o fluxo de novo. Você precisa ter um tempo para se equilibrar. E eu sempre acredito que o tempo mínimo necessário de uma empresa de um porte elevado é 12 meses de carência total, para poder de fato sentir o que está acontecendo, tá? Sim. Marcos, só para a gente finalizar, você acredita que esse empréstimo, né, de 20 bilhões de reais que foi solicitado, ele pode solucionar o problema por inteiro? Eu acredito que da forma como está apresentado o plano, sim, de verdade. A preocupação é saber se isso de fato vai acontecer, porque parece-me que a União vai ser a garantidora disso, né? Então a gente precisa entender que em quais condições de taxas e operações isso vai se dar, porque uma tomada de empréstimo hoje, Marília, é muito delicado, porque nós estamos falando de uma Selic a 15. E o governo, quando ele garante em cima disso. Então imagina, hoje a gente está tendo acesso, necessidade de um recurso, e justamente no pior cenário de endividamento que nós temos a nível de juros. Então a grande preocupação seria fazer algo que fosse variável em cima dessa taxa, se possível travar em cima de uma condição que a gente não tenha tanto impacto, porque a gente fala muito de uma Selic a 15, mas eu ouvi falar até 16, 17, já ouvi falar. Tem gente que fala que não, você vê, o dólar outro dia estava precificado a 6,30, já estão falando em 4,60, então a nossa economia ela é muito instável nas informações. E a preocupação que fica, por ser uma empresa que emprega muita gente, o Brasil depende, tem que ter uma flexibilização na hora de ter acesso a isso, sabe?
para que a gente realmente tenha um benefício real. Esses 20 bi vai resolver? Vai, mas tem que ser numa condição verdadeira, numa condição sincera, onde de fato está se fazendo algo por uma empresa pública que precisa de ajuda. E não por uma questão meramente financeira só, sabe? Toma lá da cá. Entendi. Marcos, então a gente precisa observar, né? Acompanhar como é que vai lidar, né? O que vai acontecer, quais serão os próximos passos do presidente dos Correios, como é que o governo também vai apresentar esse empréstimo, o que será feito. E o mais importante, né? Que a população não saia prejudicada com essa tomada de decisão, seja do Correio, seja do governo. E hoje nós conversamos com o Marcos Pelosato, que é especialista em reestruturação empresarial. Marcos, te agradeço e as portas estão abertas. Te espero aqui em uma próxima oportunidade. Obrigado. Prazer é nosso. Obrigado, gente. E você